Bem-vindos! Bem-vindos a mais um Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Então, está acabando Unidas. Esse é basicamente a nossa última entrevista oficial. Temos mais uma entrevista extra essa semana. Não estava programada, mas graças a Deus vamos ter essa entrevista muito boa amanhã. Será como descobrir se o meu crush, paquera, é então meu futuro cônjuge, com o Gustavo. Essa live inicialmente seria com o pastor Sacha, mas ele indicou então o Gustavo, e o Gustavo vai estar conosco amanhã. Então seria uma live extra, mas a live oficial hoje, então é a última, com o pastor Jairo Cáceres, com o tema Provendo o Exemplo para os Filhos. Então eu espero que você tenha sido edificado ao longo desse ano no Unidas pela Teologia. Já estamos realmente acabando os pós-finalmente. Essa é a última entrevista oficial. Teremos uma extra amanhã e semana que vem o Florescendo no dia a dia vai encerrar com chave de ouro com o David Merck. Espero que você então aproveite essas últimas lives e se você não assistiu às demais, volta lá para ser edificada, tá certo? Então o pastor já está aqui, tomei já alguns minutos dele, eu vou então colocá-lo. Bem-vindo, pastor Jairo. Bem-vindo a Unidas pela Teologia. Alegria, grande alegria. Uhum. Prazer tê-lo aqui, a graça de Deus. Igualmente. Pastor Jairo é um homem muito ocupado, até para fechar alguns detalhes estava difícil. Quando ele podia, não podia, quando ele... e assim ficava, né, pastor? Graças a Deus por sua vida. Você é um homem muito usado na obra do Senhor, eu fico feliz por isso. Amém. Então, vou fazer uma pré-apresentação do pastor, ele pode então corrigir ou inserir alguma coisa. O nome dele é Jairo M. Cáceres, ele é casado com Ivanice Ruth Cáceres há 41 anos, é isso? Isso aí. Tem 3 filhos, a Miriam, de 39 anos, o Davi, de 37 e o Daniel, de 33. Todos servem a Deus no ministério, graças a Deus, na mesma igreja, não é isso? Isso mesmo. Davi é co-pastor com o senhor aí na igreja em Pedras Vivas, Igreja Batista Pedras Vivas, em São Paulo. Então, o pastor ele tem graduação em teologia pelo o Palavra da Vida, o PV em Atibaia, né? Isso mesmo. Eu conheci lá, um lugar muito agradável. Também tem pós-graduação em aconselhamento bíblico, também pelo PV, né? E é professor de ética, também nesse mesmo seminário, PV. Foi, né? Certo. Fui. Ok. Ensina, eventualmente, quando é chamado lá no JUMP, né? Na Universidade de Aconselhamento Bíblico, Seminário Presbiteriano, certo. E ele iniciou e coordena o Ministério Nutra, que é o Ministério de Núcleo de Recursos de Aconselhamento Bíblico. É o Ministério da Igreja Batista Pedras Vivas. E ele foi o fundador da Nutra Publicações, creio que é conhecida, já é bem conhecida. Então é uma editora que é também o Ministério da Igreja Batista em Pedras Vivas, não é isso? Isso mesmo. Eu faço mestrado em aconselhamento bíblico e eu tenho todos os livros da Nutra, Muito Nutra, bom. está aqui, menos o Homem Bíblico, porque o Homem Bíblico eu dei, só mostrar aqui, Rapidex. Essa aqui é a parte da Nutra, graças a Deus. Então, a editora é realmente uma bênção, né, na vida de muitas pessoas, e nós que estamos nessa área de aconselhamento bíblico, louvamos a Deus pela a vida dos irmãos aí, porque seria difícil se formasse em todo esse conhecimento trazido pelos livros, traduzidos então por esse ministério. Graças a Deus, pastor, uma igreja frutífera, juntamente servos, a liderança, né, bem frutífera também, graças a Deus, e conduz a igreja nesse caminho. Então é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. Não esqueceu nada, não. Eu dei aula no Palavra da Vida, eu não dou mais aula regular como professor regular no Palavra da Vida. E o Andrew Jumper é um centro de formação de pós-graduação, né? Um centro aqui em São Paulo, presbiteriano.
muito competente, inclusive. Então, atualmente, quando eles me convidam, provavelmente o ano que vem eu vá dar aula lá também. E é sempre convidado também para ministrar em conferências, né, pastor, e tudo. Nessa área de aconselhamento bíblico. Eu até falei com o Davi Cáceres para ele estar conosco, mas ele teve bebê agora também. A esposa dele teve filho, né? Então, espero que o ano que vem ele possa estar. O Davi Cáceres é o filho do pastor também, bem envolvido nessa área de aconselhamento bíblico. Então é isso. Que o Senhor possa ser usado hoje. O tema é provendo o exemplo para os filhos. E o pastor vai ficar então à vontade para discorrer o tema conforme Deus guiar ele hoje. Então é isso. Joia, obrigado, viu, Gisele? Obrigado pelo teu ministério. Eu sei que muitas moças da minha igreja e muitas conhecidas participam dele e estão agora ao vivo aqui, pelo que eu pude ver. Então, eu tenho várias ovelhas aqui participando conosco e elas acompanham você aí também regularmente, o que é uma grande bênção, não é? Por causa do conteúdo que você apresenta. Deus continue a abençoar o Ministério de Unidas pela Teologia, a tua vida, teu envolvimento com aconselhamento bíblico, e, enfim. Vamos vivendo um dia de cada vez, provendo material para o nosso povo, porque o nosso povo precisa muito de material acerca da suficiência das Escrituras. Muito bom. Você quer que eu comece já falando sobre o pai? Fique à vontade, pastor. O senhor desenvolver como o senhor pensar que é melhor. Maravilha. A Gisele me pediu para falar um pouquinho sobre o papel do pai, o pai provendo esse exemplo para os filhos e sendo um modelo para os filhos. E, na verdade, esse é um ideal bíblico, né? Esse é um ideal de Deus para as famílias. E eu queria pensar um pouquinho com vocês aqui hoje algumas formas de fazer isso, algumas maneiras da gente, de que maridos possam fazer provisão para os seus filhos, de exemplo. Quando nós pensamos em exemplo de um pai, eu estou pensando de um pai cujo coração é totalmente devotado ao Senhor. Um coração que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele devota o seu coração ao Senhor e ele comunica isso de muitas maneiras para o seu filho. Como vocês já viram certamente nessa live que vocês vão ver, mas já viram em outras que eu já vi quantos homens de Deus falaram aqui, e mulheres também. Você sabe que o nosso coração é a sede de todo o nosso ser, aonde nós pensamos, sentimos, desejamos, temos propósitos, alvos, enfim. E um pai precisa cuidar do coração dele. Se um pai quer ser um exemplo para um filho, um pai precisa ter um coração exemplo para ser exemplo para o filho. E ele precisa cuidar de quem, ou de que, ou a quem ele adora. E certamente esse pai vai ter que confrontar muito do seu dia a dia com as Escrituras. E isso é crucial para ele. O que ele falar revela o que está no coração dele. O que ele desejar revela o que está no coração dele. Quais são os propósitos que ele tem para os seus filhos e esposa e família, revela o que ele tem no coração dele. Então, Deus nos fez seres adoradores. E eu preciso pensar a quem eu quero adorar ou ao que eu quero adorar. E se eu olho para as Escrituras, nós fomos criados como esses seres que adoram, e em Colossenses eu sou chamado a adorar exclusivamente ao nosso Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16, eu imagino que algumas de vocês, ou alguns de vocês que estão comigo aqui, estão também com sua Bíblia aberta. Nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele, por meio dele, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nós fomos feitos para ele também. Isso está lá em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, e o nosso coração é devotado a ele, e um pai precisa entender que esse é o caminho que ele precisa cuidar. Antes de pensar em qualquer questão prática, esse pai vai ter que pensar a quem ele adora e o que ele vai fazer com a sua adoração.
Ali nós temos em todo o trecho de Colossenses 1:13 em diante, até o verso 18, você tem um chamado a reconhecer esse Deus soberano. Ele é o cabeça de todas as coisas, a quem nós devemos genuína e perfeita e completa adoração e devoção. É o que ele procura em nós. Deus procura adoradores e nós estamos aí procurando adorar, querendo ensinar filhos muitas vezes, sem na verdade ser modelo para filhos, sem na verdade ter um coração devotado ao Senhor. E a primeira coisa que eu diria que um pai deveria se preocupar é a quem ele adora. A quem ele adora. E voltar e ser um adorador exclusivo daquele que o chamou, daquele que o salvou. Deus, ele olha o nosso coração. Quando em Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e diante, ele diz que ele deixou um deserto para o seu povo, para que ele o provasse e soubesse o que ia no seu coração. O Deuteronômio 8:2 fala exatamente isso. Ele está dizendo, as circunstâncias da vida servem para revelar o que acontece no coração de uma pessoa, logo servem para revelar o que acontece com o coração de um pai. Se guardarias ou não os meus mandamentos. É o que ele diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. E Deus permite, as provisões de Deus são provisões que permitem que um pai avalie o seu coração, especialmente num tempo como o nosso, né, Gisele, que nós temos uma pandemia que trouxe à luz uma série de problemas que estariam ocultos se ela não acontecesse. E seria um erro dizer que a pandemia trouxe, é culpada, é responsável pelos problemas que algumas famílias estão vivendo. Não, a pandemia não é responsável. A pandemia é o ambiente nos quais os problemas apareceram e se revelaram. Então, os corações de pais, o coração de filhos, o coração de esposas. Minutos antes de nós entrarmos aqui, o marido falava comigo que 4 casamentos da sua igreja estão gemendo, não é? E ele estava dizendo, como é que eu passo com isso? Porque a pandemia trouxe luz. Depende de um marido a quem ele vai adorar e ao Deus ou à divindade que ele for adorar. Eu vou ler para você algumas coisas do que esse marido vai fazer. Ele vai curvar-se, ele vai sacrificar-se por, ele vai ficar detido em, ele vai submeter-se a, ele vai buscar essa divindade, ele vai esperar nessa divindade, ele vai servir essa divindade, ele vai falar a respeito dessa divindade, vai procurar paz, vai procurar significado, vai procurar felicidade nessa divindade, sem pensar na identidade em Cristo que ele tem. Ele vai pensar muito a respeito, ele vai gastar muito tempo, ele vai despender muita energia. Depende de quem ou a quem eu quero adorar. E se eu quero adorar o Senhor, eu vou fazer tudo isso. Eu vou me curvar diante do Senhor, eu vou sacrificar-me por Ele, eu vou deter-me nele, eu vou submeter-me a Ele, eu vou buscá-lo, eu vou servi-lo, eu vou falar a respeito dele, eu vou gastar intensamente meu tempo nele. Eu procuro por paz, significado e felicidade nele. Um pai deveria entender isso muito, muito claramente antes de pensar em ser modelo para filho. O modelo que o pai pode prover vem, antes de tudo e sobretudo, da sua decisão de a quem ele adora. Ele é uma pessoa que vai adorar o Senhor ou ele vai adorar uma divindade. Como Jeremias capítulo 13, verso 25 nos informa, eu posso adorar uma mentira. E isso pode ser parte da minha vida. Em Lamentações capítulo 13, verso 25, diz assim: esta é a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentira. Esqueceste de mim, Jeremias 13, 25, confiaste em mentira. Quando um pai, ele confia numa divindade que é uma mentira, ele vai ter outros refúgios, falsos refúgios, que não são os refúgios ou o refúgio que o Senhor é. Quais são eles? Como eu falava com uma moça essa semana, comida é um deles. Eu vou comer, sono, drogas, viagens, esporte, e ele vai mais longe. Música, leitura, televisão, uma outra pessoa é um refúgio, um homem, uma mulher, bebidas fortes, sexo,
pornografia, fantasias, imaginações, compras, gastar dinheiro, fugir, não é? Sair, dirigir, andar, correr, viajar, dedicar-se intensamente ao trabalho, enfim. Quando Deus não é o nosso refúgio, qualquer outra. E um pai que não busca o Senhor comunicará ao filho que ele não busca o Senhor, e o filho está aprendendo desse pai que qualquer é o refúgio dele. Ou, positivamente falando, quando um pai busca o Senhor e serve e o adora e decide que vai adorá-lo e servi-lo e buscá-lo, o filho igualmente vê no pai um modelo de adoração e ele recebe um forte impacto desse modelo na vida dele. Isso é muito especial, é muito forte, e isso deveria acompanhar um pai que quer ser bíblico, que quer comunicar, que quer viver uma vida de influência na vida de seus filhos. Infelizmente, a família contemporânea brasileira, pelo menos, ela tem uma vocação para que o marido pense que uma das principais, se não a maior, ou talvez para alguns a única, não é para quem nos ouve, a maior responsabilidade, ou única responsabilidade dele seria prover recursos para a sua casa. Então, esse pai vai gastar intenso tempo para trabalhar e ele pensa que talvez a única responsabilidade dele seja essa. Quando, na verdade, ele precisa prover para o filho um modelo de adoração, um modelo de devoção, um modelo de cuidado. Eu quero dar algumas dicas de como isso pode acontecer aqui. Nenhum de nós é suficiente para isso, nenhum de nós. Nós só conseguimos fazer alguma coisa de influenciar os nossos filhos por causa da graça do nosso Deus. Por causa da graça do nosso Deus que nos usa e nos deu a palavra dele para que eu possa usar a palavra dele pelo Espírito na vida dos meus filhos. A nossa realidade atual é uma realidade bem difícil. E não é diferente da realidade vivida pelo povo de Deus nos dias do profeta Jeremias. Quando você vai para o profeta Jeremias no capítulo 5, Gisele, verso 30, ele está dizendo algo importante aqui, não é? Ele está comunicando algo muito importante. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam com mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Ou seja, não só é um tempo de enganos teológicos, como é um tempo de prazer ou desejo do povo por tais enganos. Não só eles estão recebendo o ensino falso da mão de profetas e sacerdotes, que dominam de mãos dadas, como é o que deseja o povo. E nesse sentido, nós vamos substituindo a verdade absoluta por talvez alguns relativos. E isso vai tornando a paternidade um problema de ordem bastante grande. Porque nós vamos transferindo a educação para outros seres que não, outras pessoas, outras instituições, agências, não é? Para conduzirem os nossos filhos. E nós vamos ficando isentos disso e tendo apenas como responsabilidade os maridos, eu estou pensando, né? Trabalho. E eles então vão trabalhar, e ele esquece de que o primeiro e mais importante propósito da vida dele como pai deveria e deve ser adorar ao nosso Deus, servi-lo intensamente, ter o seu coração transformado por Deus, porque isso vai ser comunicado em tudo que ele falar, pensar, fizer, agir, escolher, decisões. Tudo está contido na sua primária decisão de amar e buscar o Senhor. Porém, no nosso tempo, é possível que muitos pais estejam confortáveis com o ensino corrompido, como em Jeremias 5:31. É o que deseja o meu povo. Porque talvez seja mais fácil fazer algumas acomodações, e chegar em determinados momentos e acomodar a teologia a certas situações, e certamente isso é um prejuízo para a paternidade não pequeno. Satanás vai oferecer todo tipo de distração nesse mundo
para que uma pessoa fique ausente de estar em contato com esse Deus soberano, Criador dos céus, da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e não quer, dentro de uma família, padrões sólidos, padrões bíblicos, padrões para maridos, padrões para esposa, padrões para os filhos, ele vai oferecer uma série de distrações. Segundo os Coríntios 11:3, não precisa abrir lá, Paulo, pensando nos falsos mestres, ele está dizendo o receio de que assim como Satanás enganou a Eva, ele pode afastar vocês da simplicidade e da devoção devidas a Cristo. Da simplicidade devida a Cristo. Muitos pais estão colocando o foco no filho e não nas Escrituras nem no Senhor. Estão trabalhando com o foco errado, no sentido de que ele pensa a felicidade do filho apenas, ele pensa a realização do filho, ele pensa o treinamento do filho, e tudo isso é muito bom, mas não é a primeira coisa para ser pensada. Ele deveria antes pensar em como ele vai comunicar para o seu filho que ele tem um coração que precisa ser transformado à imagem de Cristo. E esse pai tem um caminho para andar com esse filho, e muitas maneiras diferentes eu posso fazer para alcançar o coração dos meus filhos. Eu preciso ter coragem, Gisele, de pegar um padrão e viver esse padrão, porque provavelmente os pais que querem viver um padrão bíblico, eles vão andar na contramão da história e vão andar na contramão do seu tempo, porque existem muitas acomodações, como eu disse aqui, que trazem o padrão de um pai bíblico para um padrão inferior, e não para aquele patamar de um padrão mais elevado, desejável, bíblico, que Deus tem deixado nas Escrituras. Para muitas famílias, a ausência de um padrão teológico é o padrão de vida da família. A ausência de um padrão que vai conduzir essa família é o padrão dessa família. Eles dizem, não temos nenhum padrão. Então, esse é o padrão é não ter padrão. E então eles vão vivendo cada dia de um jeito diferente, não pela palavra, não movido por aquela devoção devida a Deus. Eles vão movendo pelas circunstâncias, situações, enfim, são muito circunstanciais em tudo que eles fazem. Mas, na verdade, um pai pode prover, isso posto, né? Estabelecido que nós temos aqui de que o principal papel de um pai é a sua devoção a Deus e como ele pode ministrar ao seu filho, isso posto, aí a gente pode pensar em como esse pai vai ministrar ao seu filho. Bom, um pai, ele é um pastor do seu rebanho, tá certo? No Salmo 80, verso 1, nós temos ali que o Senhor é o pastor do seu povo, um pai é pastor de seus filhos. Ele precisa conhecer as Escrituras se ele quiser ministrar ao seu filho a palavra de Deus. E se ele quiser apontar um caminho para o seu filho, ele precisa saber qual é o caminho. Então, parte do exercício que esse pai vai fazer, esse pai vai chegar agora na sua casa e ele vai estudar as Escrituras, e ele precisa estudar as Escrituras, senão não tem como ele apontar o caminho e pastorear o coração para o filho. Nisso aqui, para quem está nos ouvindo, já existe um segredo bem interessante. Se seu filho for pequeno e estiver crescendo, leia a Bíblia lá no seu quarto ou escritório e deixe seu filho ler você, ver você. Deixe ele entrar para ver você debruçado sobre as Escrituras. Você não tem ideia de quão forte esse padrão vai imprimir na vida de um filho uma marca que vai ficar para a vida toda dele. E você pode ficar lá estudando e seu filho vendo. Deixe seu filho perceber você orando. E deixe seu filho olhar para você, enfim. Mas você precisa se devotar e precisa estudar as Escrituras. E você vai ter que andar com as Escrituras para o seu filho. E você quer apontar o caminho para o seu filho. Você precisa andar com o seu filho, dirigindo o caminho por onde você vai. Eu pregando agora, nesse final de semana, sobre João 10 na nossa igreja. João 10 é um texto maravilhoso, né? Um texto maravilhoso. E Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. Eu vou adiante delas e elas me seguem. Esse é o padrão para um pai. Um pai precisa saber para onde vai para um filho seguir.
E um pai precisa conhecer a sua ovelha para chamar a sua ovelha e a sua ovelha olhar para ele e atender a voz dele. Nesse sentido, um pai precisa ser um pastor que exibe um coração de cuidado tão intenso com a palavra de Deus, que ele vai mostrar o caminho para o seu filho, ele vai ser aquele pastor que vai chamar o seu filho, e ao invés de empurrar o seu filho, como pastor, ele vai à frente e ele chama e o filho segue. Muitas famílias, Gisele, estão hoje com seus pais talvez esbaforidos e tentando se segurar os filhos de muitas maneiras, enfim. Mas, na verdade, um pastor como nosso Senhor Jesus Cristo é para nós, ele é essa pessoa que nos chama e nós vamos atrás. E nós seguimos o nosso Senhor. E um pai devia chamar o seu filho e ele ouvia a voz e ele ia atrás. Sim. Agora, onde começam alguns dos nossos problemas aqui, minha irmã? Começam no comecinho da vida dessa criança, em que eu tenho repetidas vezes dito isso aonde eu vou. Os pais deveriam aproveitar essa primeira infância da criança e ministrar valores bem sólidos ali. E ele pode confiar que nesse período da primeira infância, e isso vai lá longe um pouquinho mais, 8, 9, 10 anos, não fica lá nos 5 apenas, a criança vai fortalecendo a sua convicção acerca de quem é Deus, dos padrões de graça, do amor de Deus, conhece o amor de Deus, conhece sobre a cruz, conhece sobre a justiça de Deus, porque o pai ensina. É um modelo que um pai deve oferecer para um filho, para uma filha. Ele deveria ser esse padrão de pastor que, além de apresentar um coração quebrantado e devotado exclusivamente a Deus, ele também ensina o filho a isso nesse período da vida dessa criança. Mas o que acontece hoje, Gisele? O que ocorre hoje é que o pai tem tanto medo, nós estamos tão psicologizados, para você ter uma ideia, nós estamos tão cheios de informações seculares na nossa mente, que nós temos medo, muitos pais têm medo de dizer não para os seus filhos e bloquear algumas coisas nele, porque, nossa, ele vai ficar traumatizado, alguma coisa vai acontecer com ele. Não vai. Eu preciso tratá-lo certamente com justiça e com amor, com graça e com verdade, e se eu fizer isso na medida de cada um, na proporção adequada da graça, da verdade, da misericórdia e da justiça, sem dúvida alguma, meu filho vai crescer de modo equilibrado. Quando ele chega na adolescência, no nosso tempo, eu estou dizendo, os pais então agora querem segurar o filho, estabelecem horário para voltar, horário para chegar, horário de sair, aonde vai, com quem vai, enfim. Mas se ele tivesse gastado bastante tempo na primeira infância, mostrando para o filho os padrões de Deus, o amor e da justiça dele, seguramente ele poderia chegar na adolescência confiando que o filho agora pode seguir os padrões que recebeu. Mas como ele fez exatamente o contrário, durante o primeiro período ele foi ali e ele deu àquele filho tudo quanto ele queria, agora o filho aprendeu isso um pouco mais, enfim. Eu sinto isso para os nossos casais. Ministre ao seu filho nesse primeiro período da vida dele, estabeleça padrões, estabeleça valores, mostre para ele o amor de Deus, a palavra de Deus, ministre o amor de Deus e a justiça de Deus ao coração dele e ensine com algum vigor, algum rigor, os padrões de Deus para a vida desse filho, que é, na verdade, um padrão para a vida do pai. E então, quando isso acontece, esse filho assimila esse valor e seguramente ele vai assimilando o que o papai faz, o que o papai é, o papai faz, o que o papai fala, o papai faz, o que eu vejo no papai é o que ele ensina. Isso vai modelando o filho no caminho em que o filho deve andar. Eu estou fazendo um apanhado para 50 minutos aqui, tá bom? Bem geral de tudo que a gente poderia gastar algum tempo mais falando exclusivamente sobre o que fazer no primeiro momento da vida, o que fazer num outro. Mas certamente esse é um caminho por onde um filho deveria andar. Um pastor lidera pelo exemplo. Um pastor lidera pelo exemplo. E muitos pais, eles dizem,
eu quero dar uma ordem para você, estabelecem com seus filhos, Gisele, um relacionamento de aqui eu mando, você obedece. Esse não é um relacionamento que é para ser absoluto só dessa maneira. É claro que aqui eu mando e você obedece, no sentido de que há uma autoridade que representa o Senhor e o filho precisa obedecer, sem dúvida. Mas um pai se esquece de que, paralelamente, ele poderia, juntamente com o fato de que ele é aquele que deveria ser o modelo, inclusive naquilo que ele ensina ou que ele exige, ele poderia também construir um relacionamento de amizade com seu filho. E ele pode exagerar do outro lado, só sendo um amigo do seu filho e não sendo uma autoridade sobre ele. Enfim, o equilíbrio é muito bem-vindo nessa caminhada que nós estamos tratando aqui de um pai ser modelo para o seu filho. E quando ele percebe isso, então, esse filho ele diz, eu posso confiar no papai na ordem que ele dá, eu sei que ele me ama, isso está muito claro, nós temos um relacionamento, eu conheço as minhas ovelhas, Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Existe um relacionamento de pastor e ovelha e é muito mais fácil seguir esse pastor porque a gente pode ouvir a voz dele. E um filho pode ouvir a voz do seu pai, o seu pastor, porque ele pode ouvir a voz dele com quem ele tem um relacionamento. E certamente isso é algo que ele deveria trabalhar, esse pai deveria trabalhar, construir um relacionamento de amizade com o filho. Não apenas de ordem, você me obedece, eu estou mandando. Certamente há um lugar disso, porque Deus deu ao pai autoridade para definir alguns caminhos de casa e para orientar o filho. Deus deu ao pai a responsabilidade final sobre o lar, e isso passa por educar o filho também. E certamente o pai tem um caminho bastante grande a andar aqui. Bom, andando um pouquinho mais, nosso tempo voa, né? Eu estou tentando ficar dentro dos 50 minutos com você aqui. E se você quiser me interromper, fique à vontade, viu? Fica bem à vontade. Eu tô... Oi? Tem 25 minutos aí. Eu tenho 25 minutos. Eu tenho uma maneira formal de ensinar. Então, deixa eu dizer para você o que aconteceu com alguns anos, talvez mais de década e meia atrás. Um amigo meu, talvez, eu já não sei nem se estamos todos vivos aí, se estão todos vivos nessa história verídica minha, mas ele se aproximou de mim e disse, você sabe, pastor, eu estou muito feliz com o culto doméstico que eu tenho lá em casa. Se um pai quer ensinar um filho, eu estou dizendo, você precisa ensinar de maneira formal o seu filho, você precisa, de alguma forma, fazer isso de modo formal, você precisa ter a coragem de andar contra a maré e ensinar o seu filho formalmente. É um caminho que você vai ter que viver. E aí, então, ele disse para mim, você sabe que na minha casa eu estou feliz com o nosso culto doméstico? Ah, que bom! Isso é muito bom. O que vocês fazem? Ah, você sabe que essa semana o meu filho foi fazer o culto doméstico e a responsabilidade era dele. Um menino de 14, 15 anos. Enfim, que o pai estava treinando para ser alguém que pudesse compartilhar da palavra de Deus. Eu disse, como foi? Ele disse, foi uma bênção. Você sabe como ele começou? Ele falou, não. Ele começou assim, meus irmãos, nós vamos hoje adorar o Senhor da seguinte maneira. A irmã tal chamou a mãe e o irmão vai orar aqui. Nós vamos cantar um hino ao Senhor, depois nós vamos orar e eu vou repartir a palavra. Eu fiquei pensando, será que eu entendi direito? Será que esse é o caminho? Seria isso que nós estamos lendo na Bíblia que deveria acontecer dentro de casa? Eu não poderia ter um tempo devocional com os meus filhos de uma forma diferente dessa? O pastor Davi Merck, que vem aqui, meu amigão querido, a semana que vem, quando ele vier, provavelmente ele vai falar bastante sobre isso, porque ele é o dono da cátedra, né? Ele é o dono da carteira, enfim, da cadeira. E seguramente você tem maneiras de você ser criativo com aquilo que você vai ensinar para o seu filho. As palavras que hoje te ordeno, vê como faz sentido o que nós estamos falando aqui, estarão no teu coração. Um pai precisa ter as palavras que Deus ordena dentro do coração dele.
E depois que ele estiver dentro do coração dele, ele vai compartilhar delas com seus filhos em 4 momentos do dia. Quando levanta, quando anda, quando senta, quando deita, o dia inteiro. Dentro dessa caminhada de ensino, o ensino precisa ser temperado e ele pode ser bastante criativo. Bastante criativo. E nós podemos fazer isso do jeito que o meu amigo fez, e ele estava feliz com isso. Nós podemos fazer isso de pijama, sentado no tapete da sala, com uma coberta jogada em cima da gente, com as Bíblias abertas e nós conversando sobre aquilo que vamos estudar nas Escrituras. E isso pode ser muito gostoso de fazer. Pode haver jogo, pode haver uma brincadeira, pode haver uma pequena competição sadia, sem ser competição maligna, né? Eu ganhei, você perdeu. Alguma coisa que poderia acontecer de uma forma bem gostosa, bem prazerosa e bem eficiente, onde a palavra de Deus ela é guardada na mente. O ensino formal ele só acontece porque o pai estudou as Escrituras, como nós estamos dizendo aqui. É condição sine qua non para esse pai. Ele tem que estudar as Escrituras. Mas aí ele diz para mim assim, mas você não sabe que eu trabalho não sei quanto, de não sei quanto, é tarde, eu chego em casa tarde. Bom, para esse pai eu digo, independentemente do fato de você ter um trabalho que te exige muito, pesa sobre você a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao seu filho. E eu não gosto de citar tantas experiências pessoais, porque parece que o seu padrão de experiência é normativo, e eu não gosto disso. Né? Gosto de pensar que normativo é a palavra de Deus, as nossas experiências ilustram a palavra de Deus. Mas nós temos aí, eu trabalhei dos 12 anos, hoje não é mais permitido dos 12, né? Escravidão, né? Dos 12 anos até os 28 anos, eu trabalhei em várias empresas e trabalhei num banco inglês nos últimos 10 anos, quando eu estava lá até os 28 anos, dos 18 aos 28. E muitas vezes eu entrava às 5, 6 da manhã, saía às 11, 11h30 da noite, e inúmeras vezes, muitas semanas, por muitos anos. E ainda assim me pesava, eu tive meus filhos pequenos, 2 deles ali, um outro nasceu quando eu morei lá no Palavra da Vida, o último filho meu, Daniel, nasceu quando eu morava lá em Palavra da Vida, Miriam e Davi nasceram dessa condição, eu tinha que chegar em casa e ministrar para eles. E é nosso papel fazer isso. Eu sei quão cansativo é, e sei de um dia de um homem, de uma mulher que trabalha e chega em casa cansado, principalmente em grandes centros urbanos, onde ele pega trânsito, tem violência, tem uma série de desconfortos, não é? Ainda assim, pesa sobre esse pai esse modelo para o filho. E ele vai oferecer, ao fazer isso, Gisele, um modelo de como esse filho vai fazer com sua família no futuro. E então ele começa a apresentar para o filho como se pastoreia uma casa, porque ele devota o seu coração ao Senhor, ele não adora outros deuses, ele não adora ídolos, ele adora a Deus, ele guarda a palavra de Deus no coração dele. Agora, ele ministra a palavra de Deus. Não precisa ser professor com diploma, ele precisa ser um homem devotado ao Senhor, e só isso que ele deve ser. E uma vez que ele tem a palavra de Deus guardada agora a oferecer para o filho dessa maneira, o ensino formal é absolutamente necessário. Para aqueles que gostam da Bíblia como eu gosto, né, e todo mundo que está nesse canal, né, no seu canal gosta da Bíblia, ama a Bíblia, né, por isso que está no teu canal, Salmo 78, de 3 a 5, diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Verso 3: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ou seja, esse é um processo que nunca termina. Um pai ensina o outro filho, que ensina o seu filho, que ensina o seu neto. E se você olha lá no livro de Deuteronômio, você tem
que um avô ministra ao filho, que ministra ao neto, e ele ministra ao neto, o pai ministra ao filho, um relacionamento extremamente positivo de uma família que teme ao Senhor, comunicando a palavra de Deus. O ensino formal, ele é absolutamente necessário. Podemos fazer isso no jantar, por exemplo. Algumas famílias dizem, é muito difícil reunir a família. Jante com a Bíblia aberta. Quando eu digo com a Bíblia aberta, ela não precisa estar com o papel ali aberta do nosso lado. Ela pode estar na minha mente aqui. E eu quero comunicar a palavra de Deus. Eu vou repartir a palavra de Deus ali na mesa e nós vamos compartilhar. A mãe compartilha, o pai compartilha, os filhos compartilham. Um momento de grande alegria, E falando com o Lobo Priolo, certa vez, ele disse, muito do que eu fiz na minha vida foi no jantar também, nos almoços, nas refeições. Aproveite as refeições, elas são ricas. Você passa 40 minutos nelas, 1 hora. Tire o celular da mesa, não é? Jogue o celular, deixe em algum lugar. Você não vai ver naquele momento, não vai levantar para atender nada nem ninguém. Enfim, e você vai ter a possibilidade de você ter esse tempo rico, se for o caso de você não ter um outro tempo. Então é muito precioso para você fazer isso. O ensino formal é absolutamente verdadeiro. Existem histórias, livros de histórias, que são muito bons para isso quando os filhos são menores. Quando os filhos crescem e você já ministrou ao coração deles e eles aprenderam o padrão do amor, da graça, da justiça e da verdade, agora você pode compartilhar com eles, e é uma bênção ter filhos mais velhos, porque você compartilha com eles da vida, e eles interagem com você sobre a vida, porque agora eles têm os valores que foram incutidos no coração deles, já está lá, tudo guardadinho, eles podem ajudar você. Quando os filhos são adultos, como são os meus, e eu já sou avô, né? Estou indo para o 3º neto, graças a Deus, e é muito bom ser avô. Nós temos aí uma situação ainda melhor, porque agora os nossos filhos também nos ensinam coisas que não tinha percebido muito bem, está ficando mais claro agora, enfim, o processo vai ficando de uma interação muito gostosa. Mas isso tem um começo que tem que pagar um preço, não é? Eu tenho que ir contra a maré, eu tenho que ir contra aqueles que dizem, você está estragando seu filho vai ficar frustrado, seu filho vai ficar, enfim, todo traumatizado. Não vai. Um filho que ouve a palavra de Deus e aprende com graça e verdade, com amor, com misericórdia e justiça, esse filho cresce de modo equilibrado. Bom, esse é um ensino, viu, Gisele, formal, mas não é um. É um dos 3 que eu vou dizer aqui. O segundo ensino é o informal. Então agora eu vou pegar o meu filho e eu vou levar o meu filho para ver tudo que nós aprendemos. Eu vou estabelecer um padrão. Então agora ele vai sair na rua comigo, ele vai ver um padrão de retidão, porque os meus olhos vão olhar para um determinado lugar e meu filho vai me ver olhando para um determinado lugar. Ele vai me ver fazendo escolhas do que eu quero assistir, comprar, aonde eu quero investir meu dinheiro, carro, enfim, e o que me preocupa, meu filho está me acompanhando. Então, muitas vezes, pegar um filho, por exemplo, e informalmente, você levar a algum lugar e apresentar para ele a realidade, seria muito bom. Saia de férias com seus filhos, por exemplo, e Natal deve ser lindo, eu não conheço, né? Um dia, se Deus permitir. Muito lindo. Então, eu sei. Ele só pede para Jerusalém Celestial, né? Na Natal. Então, um dia eu vou aí, se Deus permitir. Vale a pena. Na hora que estiver passando por aqueles lugares lindos, e lembrando meu filho de quem é o autor daquelas coisas o tempo todo. E quando eu passar diante de um lugar horroroso, eu lembrava os meus filhos da escravidão do pecado, do preço do pecado. Você lembra quando conversamos lá em casa sobre isso, sobre aquilo, enfim. E meu filho está dizendo, sim, sabe o que é isso, meu filho? Uma vez nós passamos aqui numa zona de prostituição de carro e meus filhos estavam no carro e eu olhei para aquilo e eu disse, você sabe o que é isso, queridos? Isso aqui é a consequência de Gênesis capítulo 3 na vida do homem. É a miséria, é a desgraça, é a ruína, é a isso que levou o homem
a perda da dignidade, eles estão aqui. Quanto amor precisamos devotar para essas pessoas e como nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não seja levado. E eles estavam com os olhos desse tamanho assim. E, enfim, já fomos roubados algumas vezes, não é? Eu já tive meu carro roubado 2 vezes, eu já tive, enfim, assaltado à mão armada, enfim. E minha casa já inundou uma vez de água aqui, porque caiu quase uma caixa d'água inteira dentro de casa, eu perdi quase tudo que tinha no chão. E os nossos filhos veem como é que o papai vai reagir, de que maneira que o papai vai responder a isso. E nessa hora, eu preciso lembrar de Deuteronômio 6, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E quando eu tenho isso bem claro, Gisele, eu tenho para mim de que nessa hora eu vou entender que é um Deus soberano gerindo as coisas perfeitas, de modo perfeito, um plano perfeito, e isso passa por aquilo que está acontecendo, suas permissões na minha vida, naquele momento, o gerir da soberania dele na minha vida. Meu filho está vendo tudo. Ele está ouvindo as minhas palavras, ele está sentindo o meu olhar, ele sabe o que me preocupa. Eu estou ministrando ao coração do filho, entende? Eu não sei se eu estou alcançando o que você pretendia com a live. Com certeza. Mas eu estou alcançando o coração do meu filho, eu estou dizendo para ele, use a curiosidade do filho, né? Lá em Deuteronômio 6, você tem um texto interessante. Deuteronômio 6, você tem um texto interessante, verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos do Senhor, nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho. Use a curiosidade dele. Pai, o que é isso? E agora ministre um significado e ministre também alguma coisa que diga a respeito à maneira como Deus lida com aquilo. Enfim, ele está dizendo, um pai ensina o filho com a curiosidade dele. Um pai ensina o filho como administrar seus dinheiros no temor do Senhor, como administrar suas férias no temor do Senhor. O que é que esse pai gosta muito? Do que esse pai fala muito? Esse filho assimila. E certamente, informalmente, nós podemos usar tantos recursos, Gisele, tantos recursos, que valeria a pena você pegar o seu filho propositalmente, intencionalmente, e fazer algumas coisas com ele. Se você tem 2 filhos, saia com uma vez, com outro outra vez. Você tem 4, saia com uma vez, com outro, enfim. Põe no carro, ande na rua, abrace ou pegue na mão, ou seja lá o que for, e se interesse por ele, pergunte para ele sobre a vida dele, mas no sentido, mas bem informal. Eu estou pegando o ensino formal e agora eu estou trazendo a realidade. Você está vendo o que está acontecendo ali? Olha como aquela pessoa está na fila do banco gritando, por que ela está fazendo aquilo, meu filho? Você lembra quando estudamos sobre, entende? E eu vou relacionando a verdade com a realidade. A verdade com a realidade. E meu filho pegou todo o ensino formal e agora ele está recebendo uma instrução informal. E certamente isso é riquíssimo para o nosso povo ali. Quantos minutos mais nós temos? Nós temos mais 9 minutos. 9 minutos. O terceiro ensino. Esse é danado e esse daqui provavelmente nós não prestamos muita atenção. Nossos filhos precisam aprender a ouvir as nossas orações. Nossos filhos precisam saber que nós pais não estamos prontos. E muitos pais agem com os filhos como se eles estivessem prontos para ir para o céu perfeitos, não é? Vão morrer perfeitos, são o exemplo da perfeição. Não são. E os nossos filhos deveriam olhar para nós e dizer, eu sou igual ao papai. Eu tenho dificuldades, eu tenho tensões, eu tenho medos, eu tenho ansiedades, não é? Bom me foi passar pelo problema, o Senhor me curou. Salmo 119, verso 67, Salmo 119, 71. Antes eu andava errado, agora o Senhor me tratou. Enfim, o filho está vendo. Mas o terceiro ensino e último, dentro dos nossos 9 minutos, é o ensino não formal. Nós falamos do ensino formal, falamos do ensino informal, eu estou aqui ouvindo do ensino não formal. O ensino não formal
para nosso horror, é aquele que eu não quero ensinar, mas meu filho aprende. Entendeu? Então, é aquele ensino doído, bem doído, aonde nós vamos andar um pouquinho a nossa caminhada. E você tem um exemplo na Bíblia, embora ele não tenha vivido vendo o pai fazer isso, você tem a vida contada de Abraão para seu filho, e você vê o seu filho mentindo, não é? Você tem Isaac fazendo a mesma coisa que o pai fez. Do mesmo jeito, da mesma maneira. Com certeza, Abraão nunca quis ensinar Isaac a mentir. Mas certamente, ele viu. Exatamente, ele viu. Então, certamente ouviu a história. Ele viu, não viu o pai fazer, ele não viu, mas ele ouviu a história. E essas histórias permeiam a casa. Essas histórias vão enchendo a casa. E eu estou ali vendo o currículo oculto de uma casa. O currículo oculto de uma casa é aquilo que eu não quero ensinar e acabo ensinando. Eu estou começando a escrever sobre o currículo oculto de uma família. E vamos ver se antes de eu ir para a eternidade futura esse negócio está pronto. Até lá eu não tenho certeza se vai dar para acabar. Mas eu tenho certeza que o peso desse currículo oculto é aquele peso em que o pai comunica a realidade da vida dele com Deus, do coração devotado, por isso começamos por lá, de uma forma que o pai não quer ensinar. Ele senta na frente da televisão e o pai está com o controle na mão e o filho está lá e chega uma cena, o pai tira, o filho está lá ouvindo, o filho está aprendendo. É um currículo oculto. Quando eles sentam na mesa para conversar sobre as muitas dificuldades da vida, o pai não põe a mão na cabeça e diz, eu não sei o que eu faço porque, meu Deus. O pai diz, olha, eu não sei o que eu faço agora, mas eu confio num Deus que sabe. E seguramente ele vai trazer luz, a gente precisa orar aqui por graça, para entender o caminho por onde a gente deve andar. Ele vai num supermercado, por exemplo, e o caixa não cobra um determinado valor, e ele sai de casa, ele vê a nota, e ele fala, filho, papai não pagou, e ele volta e ele paga, ele não precisa ensinar nada, isso é o currículo oculto de um pai. Um pai ensina pelo ensino formal, ele ensina pelo ensino informal, e ele ensina pelo ensino não formal. E então, suponha que, vou dar um último exemplo aqui, nós temos acho que 4 minutinhos aí, não é? Você tem, por exemplo, acabou um culto, nós vamos embora para casa felizes, né? E nessa pandemia é triste saber que a gente tem que mandar lista de inscrição para as pessoas irem para o culto, não é? Porque tem que manter as distâncias, enfim, é o nosso caso aqui em São Paulo hoje. Então, nós participamos do culto, adoramos o Senhor, prestamos culto a Ele, oramos, cantamos, louvamos, tivemos comunhão, tempo de oração, de alegria, de contentamento, edificação mútua. Aí subimos no carro para ir embora e o pai olha para a esposa e diz, você viu aquele irmão? E então discorre um comentário ácido sobre ele. E os filhos estão no banco de trás. Bom, um pai não quer ensinar isso para o filho. Eu tenho a absoluta certeza disso. Mas está ensinando. Isso faz parte do currículo oculto. E então, mais tarde, o filho cresce, ele entende assim, bom, pelo que eu tenho aprendido até aqui, vida cristã passa por participar do culto, cultuar ao Senhor e falar mal do irmão depois. E eu tenho um currículo que certamente o filho é responsável por suas condutas posteriores, mas ele está ouvindo, ele está recebendo essa conduta. E eu deveria prestar muita atenção ao currículo oculto da minha casa. E esse pai vai ser bastante cuidadoso com isso. E certamente ele vai ser uma bênção na vida do seu filho. Quando ele crescer, esse filho poderá ver o currículo oculto, ao contrário, inversamente, proporcional e positivamente. O pai sobe no carro e diz, você viu aquele irmão? Que grande bênção ele é. Nossa, tive uma grande alegria hoje de falar com ele. E o filho diz, é isso que é a vida cristã. A vida cristã é sair da igreja e encorajar os irmãos, e sermos encorajados por eles, e falar bem deles.
E, ok, o currículo oculto vale para administração financeira, não é? O papai gosta de trocar de carro todo ano, por quê? O currículo oculto pensa muito nas viagens da família. Por que nós temos que fazer essa e não aquela? No uso de roupas e no uso de benefícios temporais. Enfim, o currículo oculto diz muito acerca do que o pai crê, a quem o pai quer adorar. Enfim, ele precisa conhecer a Deus, amar a Deus, ele precisa ter um coração devotado a Deus, adorar o Senhor, ele precisa levar o seu filho a entender que o filho necessita do amor de Cristo na vida dele, e ele ministra então com graça e com verdade, ensina na primeira infância, desfruta na adolescência e ensina de modo formal, de modo informal, de modo não formal. E aqui eu estou cobrindo, Gisele, de modo bem grosseiro, de modo bem amplo, algo que a gente pode invadir um pouco mais. Talvez uma sugestão seja os grupos assistirem essa live e em pequenos grupos desenvolverem como é que eu posso produzir um ensino formal dentro de casa. Pais, como é que eu posso desenvolver um ensino informal? E como é que eu posso prestar atenção no ensino não formal? E talvez os grupos vão crescer nas discussões, o que facilitaria muito e acrescentaria a esse nosso tempo aqui. Muito bom. Maravilhoso, pastor. Foi uma live incrível, que realmente inspirou. Eu ainda não sou mãe, pretendo ser, se Deus abrir as portas. Se Deus abençoar, sem dúvida, se Deus quiser, né? Deus já te abençoa sem ser mãe, mas se Ele quiser te abençoar sendo mãe... Seria uma grande bênção. Poder olhar para exemplos assim, realmente, até na escolha do futuro cônjuge, né? Observar essas características de um homem que é um servo, que pretende ensinar. Realmente precisamos de mais homens que tenham essa postura. Como o senhor falou, o pai é o provedor, mas ele realmente precisa prover um exemplo, e o exemplo é dado no dia a dia, com dedicação. Chega em casa, mas é necessário ensinar mesmo cansado, e como o senhor falou também, o ensino informal e o não formal. Às vezes, brigar no trânsito, se estressar, tudo isso está ensinando de alguma forma, né? Então, é necessário arrependimento também até diante dos filhos, né? Para eles verem que o pai também peca, mas se arrepende e busca então a graça de Deus. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo privilégio, viu, de participar. Uma alegria saber que a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja fiel, a Igreja que ama a suficiência das Escrituras está esparramada, fazendo o trabalho dela, e você é parte disso. Que Deus continue a abençoar a tua vida e o teu ministério, viu? Amém, muito pastor. Obrigado. Espero que você possa vir a Natal e conhecer aqui. Temos um seminário bem próximo aqui. Vai ser muito legal você ouvir com sua família, sua esposa. Uma alegria. É só a gente poder viajar que vai ser uma alegria. Vamos combinar, viu? Deus abençoe. E use brevemente na sua igreja. Infelizmente o tempo já acabou, não posso me estender mais. Mas eu espero que Deus continue abençoando e fique feliz que seus filhos estão ao redor na igreja servindo ao Senhor. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu, minha irmã? Então tá, até uma próxima, espero que o senhor retorne. Muito obrigada por ter lido humildemente o convite, viu? E abraço, espero que a gente conhecer pessoalmente. Então tá, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.